procurei imagens, mas eu não encontrei boas imagens que eu achasse que seria interessante trazer. Esse é uma pessoa que está sob o domínio de espíritos impuros. Lembrando que os espíritos impuros são os mais inferiores da escala moral. São espíritos imperfeitos, mas da 10ª classe. Né? São 10 classes, é a 10ª. Mais inferior são os espíritos impuros. Os espíritos impuros são aqueles que ainda se comprazem no mal. Ok? A Isabela, olá Isabela, seja bem-vinda. Mensagem perfeita para o meu momento. Nada é mesmo por acaso, graças a Deus, não é, Isabela? Eu já tinha te dado as boas-vindas. Mas ok, perfeito, Isabela. Que bom. Mas olha, é para todos nós, né? Todos nós, Isabela, acredite. Mas vamos lá. Vejamos. E navegaram. Lembram? Eles estavam no barco. Voltou a calmaria e continuaram navegando. E foram para a região dos Gerazenos, a qual está defronte da Galileia. Nós estamos no barco, lembram? Então, de um lado nós temos a Galileia atravessando o mar, nós temos a região dos Gerazenos. Ao descer sobre o solo, veio ao seu encontro, ao encontro de quem? De Jesus, não é? Certo varão da cidade, um homem daquela cidade, que tinha daimones. Daimones são espíritos impuros, não é? Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritando, prosternou-se diante dele e disse com grande voz. Então, este homem desnudo, que não ia para casa, se escondia entre os túmulos, ele viu Jesus, se aproximou de Jesus, se prosternou diante dele e falou em alto e bom som, digamos assim, em grande voz. O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Quem diz isso? É o encarnado ou quem está dominando o encarnado? É o espírito que estava dominando o encarnado. E lembremos, não era um. Ok? Não era um. Pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Era amarrado com correntes e estava sob guarda, com grilhões para os pés, mas, rompendo as cordas, era impelido pelo daimônio aos lugares ermos. Então, aqui vemos um pouco da história que envolvia este encarnado, sujeito ao que o espírito lhe impunha. Ele, por ser, não é, agressivo, acabava sendo preso, mas ele arrebentava as cordas, ou seja, ele tinha uma força muito grande. Aqui as correntes fazem parecer que eram de cordas, não é? Essas correntes não deveriam ser de ferro, porque aqui temos correntes, estava sob guarda, com grilhões para os pés, mas rompendo as cordas. Ou seja, esses grilhões eram feitos de cordas, ok? O que não? Ok, mas romper cordas também não são barbantes, né? São cordas. Era impelido pelo daimônio aos lugares ermos, não é? Aos lugares escuros, a esconderijos. Perguntou-lhe Jesus. Jesus, quando faz uma pergunta, é para trazer a resposta à luz. Ele sabe a resposta, mas é preciso que a resposta seja dita de forma audível para depois ser registrada, porque Jesus não escreveu nada, não é? Então, Jesus sabe tudo que ele pergunta, mas é importante que ele pergunte para que venha a resposta e todos ouçam e mais tarde venha a ser registrado. Então, Jesus pergunta ao
espírito, na verdade, qual é o teu nome? E o espírito responde, Legião, porque tinham entrado nele, no homem, muitos daimônios. Então, essa, geralmente, nós conhecemos mais a narração de Mateus, né? Meu nome é Legião, porque somos muitos, não é? E rogaram-lhe, então veja bem, o Espírito vai falar com Jesus, perguntando o que é que Jesus quer deles. E reconhece em Jesus toda a sua realeza espiritual. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que acontece? Os espíritos conseguem ver o que nós não vemos, que é a luz ou a ausência de luz. Sempre lembrando que a luz que Jesus emite deve ser alguma coisa mesmo impressionante, não é? Vejamos que aqueles espíritos veem sair do barco uma imensa luz. Um homem revestido de imensa luz. Ora, não há nada que mais atemorize as sombras do que a luz. Então, quando uma grande treva vê uma grande luz, ela teme. E é exatamente isso que sentimos deste espírito. Ele está amedrontado, porque não sabe o que Jesus fará com ele. Sabe que ele não tem poder nenhum sobre aquela luz. E que, na verdade, o que a luz quiser fazer dele, ela poderia fazer. Só que é uma coisa que as trevas, às vezes, não alcançam, não é? É que a luz não vai violentar, não vai atormentar, não vai torturar ninguém, não é? Mas também a luz não permite que a sombra torture. E era isso que estava vendo ali com aquele homem. Sendo assim, eles perguntam a Jesus o que ele queria deles. Jesus manda que eles se afastem daquele homem, mas em contrapartida, depois de perguntar o nome, não é? Eles rogam a Jesus, versículo 31, e rogaram-lhe que não os ordenasse partir para o abismo. E, versículo 31, e rogaram-lhe que não os condenasse partir para o abismo. 32, ora, era apacentada lã no monte. Era lã. Isso é porque eu estou com lente de amanhã. Lá, não é lã, é lá. Ora, era apacentada lá no monte uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Vejamos. Que tipo de espíritos estamos tratando aqui? Esses espíritos são vampirizadores, não é? São espíritos que drenam energias vitais. Fazem isso para se... deixa eu tentar achar uma palavra parecida. O verbo certo é locupletar, ou seja, se encharcarem dos fluidos físicos para terem sensações físicas. São espíritos viciosos que querem sentir as sensações do mundo físico e que se utilizam desses fluidos vitais que só o encarnado tem. Então, Jesus manda eles se afastarem daquela pessoa. E eles dizem, Senhor, não nos mande para o abismo. Em vez disso, Senhor, deixe que nós tomemos aqueles porcos. Por quê? Porque aqueles porcos não eram seres humanos, estavam cheios de fluido vital, a mesma força vital. Então, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E o que Jesus faz? Jesus permite. Depois de saírem os daimônios do homem, entraram nos porcos. E aí o que faz Jesus? E a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o lago e se afogaram.
Muito bem. Os porquinhos foram colocados aqui em sacrifício. Não vamos esquecer que eles iam morrer de um jeito ou de outro, não iam? Porque eles estavam sendo criados para serem simplesmente como animais de estimação? Não, né? Para alimento. E do outro lado da Galileia não eram judeus. Por isso eles comiam porcos. Judeus não comem porcos, lembram disso? Judeus não comem porcos. Mas os gerazenos comiam porcos, criavam porcos. Vejamos que há uma sequência. Jesus chega, eles têm medo da luz de Jesus. Jesus o admoesta, manda-se saírem daquele homem. Eles, então, pedem a Jesus que não os mandassem para o abismo, ou seja, para o lugar onde a vibração deles naturalmente pertence. Espíritos escuros, de vibrações pesadas, quanto mais pesada a vibração, mais para baixo, naturalmente, eles vão. E pedem a Jesus, antes de sair do homem, que deixassem aquela vara de porcos para eles. Ou seja, Senhor, não nos deixe sem o nosso vício. Hoje em dia, nós entendemos melhor isso do que talvez 100 anos atrás, ou 200, ou 300. Alguém que tem um vício muito grande, muitas vezes é tratado ainda o quê? Com a própria substância, não é? Não se pode tirar tudo, porque a pessoa pode entrar naquela abstinência. Então, a droga vai sendo tirada o quê? Aos poucos, certo? É isso que acontece, não é? Então, Jesus sabia que iria tirar deles, veja, esses espíritos eram impuros? Eram impuros. Mas eram menos irmãos de Jesus do que os apóstolos? Isso é importante. Aqueles espíritos que estavam naquele homem, jungidos àquele homem, ligados fluidicamente àquele homem, drenando do homem as suas energias vitais, eram tão irmãos de Jesus quanto os apóstolos, quanto a sua mãe Maria. Tão irmãos quanto. Jesus os ama menos do que ama o Lázaro, Marta e Maria, aqueles 3 irmãos tão amigos de Jesus. Ele ama menos? Não. Portanto, ele tenta, de alguma forma, ajudá-los. Não só ajudá-los, porque eles receberam um benefício. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é Amar os Inimigos. Eu não sei se é Amar os Inimigos, não posso dizer com certeza que seja. Mas tem um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo onde há uma pergunta que é: quando um homem de bem dá a vida por uma pessoa que não seja boa, isto é importante para aquele espírito que não é bom receber este benefício de ter um homem de bem que deu a sua vida por ele? Diz o espírito, não sei se é São Luís, não sei. Não é não, não é? Se você ligasse o microfone, favorecia tanto. Sumiu. Volta, então. Eu desliguei errado, desculpa. É que eu não sei pronunciar direito. É Mener, espírito. Lamennais. Lamennais, ele que diz. Exato. Então, quando um homem de bem dá a vida por um malfeitor, que aquilo é um divisor de águas na vida do malfeitor, porque ele sabe que é um malfeitor. Ele sabe disso. E ele fica, mas como um homem de bem fez um bem tão grande para mim, que sou um malfeitor? E aí é quase como se abrisse uma janela de luz nas sombras do eu. Imaginemos esses espíritos, esses irmãos nossos, trevosos. Quem sabe se há 2000 anos não estávamos entre eles, não é? Trevosos,
que receberam de Jesus o que eles pediram para Jesus. Eles pediram para Jesus, sabiam que não mereciam sequer serem ouvidos, mas foram ouvidos, tiveram o pedido atendido. Jesus poderia expulsá-los e eles não voltariam para aquele homem, porque ele tinha poder suficiente para isso. Mas não fez isso. Deu a eles o que eles pediram. Olha, eles tomaram os porcos e Jesus atirou os porcos ao mar. E os porquinhos se afogaram e foram para o fundo. E os espíritos foram, veja, eles ainda estavam cheios de fluido vital, continuava ali. E eles ficariam no fundo com os porcos que eles pediram. E lhes foi dado o pedido. E lá poderia começar a grande mudança daquele grupo, não é? Jesus, como eles mesmos disseram, o Filho do Deus Altíssimo, ele nos concedeu um pedido. Nós que não merecemos, nós que estávamos fazendo tão mal a um ser humano, mas nós pedimos e ele nos concedeu. O que pode este ser nos conceder de benefícios? Se nós no erro temos esta caridade para nós, alguma coisa começa a bater diferente. Podemos imaginar, nós somos imortais, não esqueçamos, que aqueles espíritos ainda ficassem séculos ali, endurecidos. Mas aquela gota de luz intensa que pingou sobre eles iria se infiltrar e aos poucos quebrar aquelas trevas interiores. A única coisa que nós precisamos é tempo, porque a providência divina faz o resto. Aquele momento, este momento que estamos vendo, é de tamanho amor, é de tamanha caridade de Jesus para os mais sofredores, porque os endurecidos são efetivamente os espíritos mais sofredores, porque estão indiferentes a eles mesmos. Estão tão fixados em ilusões que estão indiferentes ao seu próprio bem-estar. E Jesus, se apiedando, jogou essa gota de luz intensa em todo aquele grupo. E talvez o que levasse o dobro, o triplo, o quádruplo de séculos, aquela gota de luz intensa, de amor puro, talvez muito mais rápido do que isto. Olha, uma gota de luz intensa do próprio mestre. Se Lamennais nos diz que uma pessoa, um homem de bem, dando a sua vida por um malfeitor, pode, muda toda a trajetória daquele espírito. Imaginemos quando este homem de bem é o Mestre Jesus. O que não pode, né? É definitivamente uma passagem emocionante. Bom, mas fato é que os porquinhos pertenciam a alguém. E alguém perdeu uma vara inteira de porquinhos. Houve um prejuízo financeiro ali? Houve, não é? Então, o que aconteceu? Os que apacentavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Saíram para ver o que sucedera. Foram até Jesus e encontraram um homem de quem saíram os daimones sentado, vestido em perfeito juízo, junto aos pés de Jesus e temeram. Os que tinham visto relataram para eles como o que estava endemoniado fora salvo. E toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos pediu-lhe para afastar-se deles, porque estavam dominados por grande medo. Não só foi por isso, não é? Foi porque, afinal, ele havia promovido um grande prejuízo ali naquela comunidade, né? Porque estavam dominados por grande medo. Ele, entrando no barco, retornou.
O varão de quem haviam saído os daimônios pediu-lhe para permanecer com ele. Porém, Jesus o despediu, ou seja, mandou que ele partisse, dizendo: retorna para tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. E ele partiu, proclamando quantas coisas Jesus lhe fizera. Aqui, deixa-me só ver aqui, Mateus 8, 28. Mateus 8, 28. Em Mateus, não diz que eles ficaram com medo de Jesus, não é? Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Simples assim. Mateus não cita que havia medo, né? Houve um grande incômodo. Ficaram com medo? Sei se ficaram. Se Jesus tivesse posto os daimônios no homem, se o homem estivesse calmo, tranquilo, Jesus tivesse posto os daimônios, eu ficaria com medo. Mas o homem tinha daimônios, ficou bonzinho, ficou tranquilo, não é? Aí eu fico com medo de quem fez uma coisa assim tão... Uma paz se estabelecer, eu, conhecendo, né? Com certeza, uma vara inteira de porcos chateia. Né? E eles não eram, não vamos esquecer, não é? Embora Jesus pregasse a todos, vejamos que Jesus atravessou, passou pela situação lá da tempestade, nos passou aquela lição sobre fé. Chega lá do outro lado, parece que só para encontrar aquela pessoa, né? Ele desceu do barco, ele encontrou o endemoniado, gente, eu sou difícil para pegar essa palavra, Gerazeno, e foi embora. Ele chegou lá só para encontrar o endemoniado Gerazeno e foi embora. Entrou no barco de novo e foi embora. Ali não eram terras que Jesus costumava ir, porque Jesus ficava Galiléia, Judéia, Galiléia, Judéia, Galiléia, Judéia, Galiléia, Judéia. Ele não costumava ir para outros lados, mas ali havia uma situação muito importante que precisava da sua presença e da sua lição para todos nós, não é?